Que legal, a gente recebe aqui Leandro Cândido, um dos caras de operação e manutenção mais interessantes aí do mercado, e a gente vai bater um papo sobre operação e manutenção de usinas fotovoltaicas. Se você está chegando agora, bem-vindo, e fica bem-vindo para a gente, nos acompanha aqui para a gente falar bastante sobre energia solar, sobre operação e manutenção, sobre novidades, sobre usinas, sobre particularidades de usinas também. E fica aqui o meu convite também para você preencher um formulário que eu fiz ali, que está no link da descrição, né? Para você dizer o que você achou dessa e das outras, tá bom? E eu vou ver, acho que ele já está na área aqui e a gente já chama o Leandro. Que legal. Confirmou para mim que o áudio está legal. Tá legal, vamos bater esse papo aqui, um papo mais contraído, uma sábado, uma vez diferente. Fala, Leandro, como é que está, meu querido? Tudo bem? Fala, Vinição. Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem? Você me ouve Deixa bem? eu só corrigir aqui. Me ouve bem? Legal? Tô ouvindo bem. Boa. Que legal. Leandro, bom, primeiro eu preciso te agradecer aqui, agradecer a presença, agradecer a generosidade de compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com a gente. E para quem ainda não te conhece, e já vou aqui indicar para que quem está nos acompanhando, siga lá o Leandro, Instagram é novo, né? E a gente vai bater esse papo. E para quem ainda não te conhece, quem que é o Leandro Cândido? Conta pra gente. Oh, que isso, Vinícius. Prazer é todo meu, né? Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar participando, tá batendo um papo aí, né? Então a honra é toda minha aí. Bom, eu sou o Leandro, né? Muito prazer, eu sou o Leandro. Eu tenho 26 anos e eu trabalho com manutenção, técnico OEM, né? De sistemas fotovoltaicos há 2 anos e meio, né? Então, a gente já está um tempinho aí no setor fotovoltaico e aprendeu bastante coisa aí já. Que legal. Mais especificamente em usinas pequenas, usinas grandes? Sim, sim. Eu, particularmente, trabalho com sistemas em telhado, né? Rooftops. Já tive um contato com usinas, né, fazendas solares, mas assim, grande parte da minha carreira aqui em fotovoltaico foi com sistemas em rooftop, né, sistemas instalados em telhados. Boa, que legal. Então a gente vai falar hoje sobre operação e manutenção, sobre monitoramento. Você tem um canal disponível no YouTube também? Sim, 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 eu tenho um canal, né, eu criei um canal no YouTube para ajudar, né? No primeiro momento foi para suprir uma demanda que a gente tinha aqui, né, de alta demanda, para não tomar muito nosso tempo. E depois passou a ser muito mais uma contribuição para a comunidade, né? Para outras pessoas que não estão relacionadas conosco, para contribuir para o setor fotovoltaico como um todo, né? Configuração, monitoramento, configuração de parâmetros técnicos, enfim, conta de energia, interpretação, enfim, essa é a forma que eu encontrei de contribuir para essa comunidade, esse mercado solar. Que legal. Eu testei aqui com o fone, mas acho que não está funcionando. Confirma para mim se o fone, se o áudio está bacana de novo, pessoal, por favor. Leandro, que legal. Então, de novo, obrigado pela generosidade, de fato. E me fala uma coisa. Quando você faz... para a gente pensar em operação e manutenção, qual que é o primeiro passo, digamos assim? O que se olha? Qual que é a primeira avaliação que se faz ao chegar numa planta, numa usina e esse tipo de coisa? Então, Vinícius, eu considero, né, a operação e a manutenção em sistemas fotovoltaicos a etapa primordial, né, mais essencial dentre todas, até mesmo mais do que a venda, tá? Por que eu falo que eu considero mais importante do que a venda? Porque de nada importa você fazer um bom negócio, uma boa venda, né? Um bom dimensionamento, enfim, fechar um bom negócio, um bom projeto,
se você não tem um acompanhamento, né, a organização e método desta usina. Né? Não basta simplesmente instalar e deixar que a usina seja autossuficiente. Você tem que, principalmente se tratando de usinas, né, fazendas solares, você tem que ter todo um acompanhamento para que ela opere de acordo com aquilo que foi previsto. Né? O que eu considero primordial ao chegar numa planta? Né? De repente, uma planta que você fez o projeto, instalou e agora você vai fazer o comissionamento dela. Né? Você, basicamente, você tem que garantir que o que foi projetado, tudo aquilo que está em projeto, está instalado. Todas aquelas etapas básicas foram cumpridas e você tem que atestar elas, e a forma que você atesta ela é através de testes. Né? Não tem outra forma, é a prática mesmo. Então, essa é o motivo pelo qual eu considero a operação e manutenção, o comissionamento, o OEM, enfim, a etapa mais importante do sistema fotovoltaico. Vou considerar aqui que tem alguém... você falou que a operação e manutenção é mais importante do que a venda. Vou considerar que a gente está falando com alguém de operação e manutenção, né? Então, tem uma puxada aí para operação e manutenção, sim, né? Sim, claro, com certeza. Natural. Natural. Deixa eu só agradecer aqui todo mundo que vai chegando, e a gente vai agradecer o Eric, o Matheus Domingos, o João Vitor, Renata, agradecer todo mundo que vai chegando, e a gente só para não passar despercebido, que demais. Tem alguma coisa... Um ponto que eu ia perguntar era sobre a importância de ter projeto executivo e projeto de as-built. O que dá para a gente comentar disso? Projetos, eu acho que é primordial, Vinícius. Acho que é uma das etapas mais importantes, principalmente durante a execução de uma operação e manutenção, né? Durante um comissionamento, por exemplo. É nesta etapa que você verifica se o que você literalmente projetou está dando certo na prática, e se há alguma coisa que você tem que alterar, ou modificar, ou melhorar, você já faz as build ali mesmo no local, né? A importância de você ter o projeto consigo para você constatar isso nessas etapas. Então, assim, projeto unifilar, a planta, o detalhe, né? Mais falando em sistemas em rooftop, em telhados, né? Quando você tem um desenho do telhado, as orientações do telhado, né? A posição das placas, quantidade. De repente, se for possível também, a utilização de um drone para você atestar, né? Verificar uma imagem aérea. Tudo isso é importante durante a operação. Então, assim, é primordial. Eu sempre gosto, né, de carregar comigo o projeto impresso e o projeto digital. Né? O impresso para a gente fazer as alterações ali na hora, e o digital para que você tenha fácil acesso ali e se precisar. Tem alguma história, algum exemplo de quando não tinha projeto, alguma coisa assim, ou que não tinha impresso, ou que não tinha digital, não sei, alguma história que você lembra de projeto? Eu particularmente não, o Vinícius. Eu sempre me atentei, né, por exemplo, a gente tem, né, trabalha com planejamento e, né, a gente sabe quais instalações a gente vai comissionar. Então eu procuro sempre previamente, né, antes de fazer a visita no local que eu vou estar comissionando, eu sempre dou uma olhada antes, né, no projetos em gerais, no unifilares, as conexões elétricas, e aí eu já vou pronto para que quando eu chegar no local eu já saiba mais ou menos, e se eu precisar consultar alguma coisa, alguma especificação, um componente, já está ali, já está próximo. Eu particularmente não tive uma situação que eu não tinha um projeto, enfim, eu tive que adivinhar, não tive. Né? Muito pelo contrário, eu sempre andei bastante municiado com as informações referentes àquele projeto. Que massa. Você foi falando e eu fui pensando a importância do planejamento para visita técnica. Isso muitas vezes, isso já surgiu aqui numa dessas conversas, de olhar, mapear, de olhar projeto, olhar padrão de entrada e tudo isso. Mas me parece que ainda a gente tem essa diferença, né? A gente tem, não sei se é diferença, ou problema talvez, de não se planejar para fazer essa visita técnica.
Sim, sim. Talvez essa visita técnica que você se refere, eu chamaria ela de visita de medição, né? É a etapa bem inicial, assim, pós-comercial, né? É o primeiro contato que você tem com o cliente para você avaliar a viabilidade de você colocar aquele projeto aqui, aquele sistema no local destinado. Então, assim, na visita de medição, você define ponto de conexão, você define tamanho, você tem espaço hábil para você instalar os módulos fotovoltaicos, enfim, conexão, padrão de entrada, se o padrão de entrada está de acordo com o padrão da concessionária, se você, né, já tem que prever um custo para possível adequação desse padrão de entrada, quadro do cliente, bitola de cabo, enfim, é todo um planejamento prévio que você faz para que você não tenha custos posteriores, né? Boa. Para considerar uma visita técnica, uma visita dessa de operação e manutenção, enfim, quais são os documentos assim que não dá para deixar de carregar, de levar, para falar um pouco desse planejamento prévio, né? Claro, sim, mas um planejamento dessa visita técnica. Sim, sim. Eu não sou um técnico de medição, tá, Vinícius? Mas eu já acompanhei, já inclusive realizei em conjunto com um técnico de medição algumas visitas de medições, né? As visitas técnicas. Basicamente, né? Claro, você vai estar falando de uma pessoa habilitada para você, por exemplo, subir um telhado e tirar as medições de um telhado, abrir um quadro, pegar a bitola, informações técnicas, elétricas. Então, assim, basicamente, o que você precisa para você extrair todas as informações do cliente e você não errar na hora do projeto, tá? Falando, lógico, são mais coisas, mas falando bem genericamente, você precisa de uma trena, por exemplo, para você pegar as informações das distâncias do telhado, de uma chave para você abrir um quadro, de repente fazer uma medição qual que é a tensão de fornecimento, ou um drone, de repente um drone para você fazer Deu uma travada aqui, será que foi só para mim? Leandro, deu uma travada aqui, eu vou pedir para você repetir um pouquinho o final. Talvez deu alguma falha, algum erro aqui. Só confirma. Isso, acho que agora voltou, retornou. Mas você estava complementando, se puder repetir, por gentileza. Bom, vamos lá. As ferramentas básicas, né, de uma pessoa que faz uma visita de medição, uma visita técnica no cliente, seria basicamente uma forma geral. Claro, tem outras ferramentas, claro, é muito mais do que isso, mas de uma forma bem genérica e bem básica, você precisa de uma trena para você pegar distâncias do telhado, por exemplo, né, distâncias do espaço que você vai instalar os módulos, falando em rooftop, tá? E uma chave, de repente um equipamento de medição, um multímetro para você verificar a tensão de fornecimento, trifásico, bifásico, enfim. E de repente um drone para você pegar uma imagem aérea para você visualizar mais facilmente o espaço de instalação. Eu diria isso, né? Lógico, são muito mais outras coisas. E mais especificamente na operação e manutenção, assim, quando se prepara uma operação e manutenção, quais são os documentos normalmente? Enfim. Sim, já quando se fala em comissionamento, tá, Vinícius, de operação, manutenção, enfim, quando você vai fazer, você atestar que está instalado corretamente, eu costumo utilizar equipamentos mais complexos, né, mais completos, eu vou dizer. Vai muito mais além do que você simplesmente fazer uma medição de circuito aberto, né, medição de tensão de módulos, pegar corrente, enfim. São desde de equipamentos que você pega isolação de cabo para verificar se na passagem do cabo o pessoal passou corretamente, não rompeu a isolação, não comprometeu a característica do cabo, termografia para você atestar que as conexões, além de fazer, né, preventivo, reaperto dos quadros e bornes e tudo, para você atestar que não está dando nenhum aquecimento, nenhum ponto que pode gerar um ponto de aquecimento, enfim. O equipamento bem importante também para você fazer a operação e manutenção, que você acaba tendo vários
vários parâmetros com esse equipamento é o traçador de curva IV, né? Você pega no mesmo equipamento, você mede um curva IV, basicamente ele faz uma curva de corrente de tensão e você pega alguns parâmetros de operação do módulo, né? Corrente de operação, corrente de curto-circuito, tensão de operação, né? A curva, características, e ele faz um comparativo de condições STC, né? Que são as condições a 25 graus, uma taxa de radiação por 1000 watts por metro quadrado, comparativamente com o que você tem ali no local. Então, isso, né, inclusive, é uma ferramenta que já serviu para a gente identificar no comissionamento, antes da usina ser homologada, que havia módulos ou strings, enfim, conjuntos de módulos danificados. Então, assim, é um equipamento muito, muito útil para avaliar. Enfim, teste, alicate amperímetro, medir a corrente, verificar se não houve nenhum problema de instalação, né, de configuração de strings, por exemplo, em paralelismo, gerar uma corrente reversa. Então isso tudo faz parte da operação. E questão de documentação, como a gente tinha falado, o relatório de comissionamento, que a gente segue um checklist, e sempre portando o diagrama unifilar, o detalhe, a planta, para você verificar e atestar sempre o que você está fazendo. Pô, sempre com muito cuidado e muito profissionalismo, se é isso que eu entendi, né? Sim, sim. Eu costumo encarar o comissionamento, tá, Vinícius? Assim, com muita seriedade. Porque, assim, o fotovoltaico não é uma coisa complexa, tá? Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. E qualquer pessoa consegue, desde que se prepare para isso, se habilite para isso, consegue executar, fazer um projeto, instalar, enfim. Só que o projeto fotovoltaico ele tem umas particularidades que se você não ficar atento, que é inclusive durante o comissionamento que você repara e atesta esses pontos, você pode, por exemplo, lidar com vidas, né? De repente uma questão de segurança, se você não tiver um aterramento adequado, você pode causar ou não evitar, né? Não minimizar o risco de choque elétrico, né? Então, eu procuro fazer com bastante empatia, né? Como se alguém estivesse prestando um serviço na minha casa e eu gostaria que essa pessoa, eu como um leigo, se eu fosse, não sabendo de nada, essa pessoa garantisse que não ia ter nenhum problema na minha residência na questão da integridade física. Então, eu procuro fazer com bastante profissionalismo, enfim, com responsabilidade, eu diria, para que garantir que tanto o equipamento como um todo, o sistema como um todo, vai operar da melhor forma, extraindo o melhor desempenho, a melhor performance e também passar as informações necessárias para o cliente que está adquirindo um sistema que muitas vezes ele nem sabe como funciona direito, né? Pô, normalmente o cliente é leigo, né? Normalmente o cliente tem outras preocupações, né? Sim, sim. Normalmente, assim, eu não vou dizer leigo, porque assim, a maioria das pessoas, claro, pesquisam, né, com o Cota ou com outras empresas e sabe mais ou menos como que funciona. Mas muitas das vezes eles não sabem a parte técnica, como opera, como funciona, como gera, qual que é o princípio básico, enfim. Essas coisas que a gente passa, a gente faz a entrega, entre aspas, né? A entrega na etapa de comissionamento. O cliente fica a par de todos as informações necessárias que ele precisa, tanto para visualizar, quanto para operar o sistema se precisar, enfim, tudo, fazer a gestão dos dados de performance, enfim, o que ele está gerando. Ela realmente recebeu o sistema e saber o que ela comprou, o que ela adquiriu, né? Boa. Agradecer aqui, Matheus. O Matheus parabenizando, super conhecimento puro. Por isso que está aqui. O Leandro, quando a gente bateu o primeiro papo, a gente já bateu aqui, porque a ideia é compartilhar, né, Leandro? Conhecimento, e para isso, de fato, precisa ter muito conteúdo. Agradecer a Natália, se não me engano, acho que é Natália, né? Natália Cândido, Super Natália. Te parabenizando também pelo profissionalismo. E o Matheus, falando sobre... falando que ele é um testemunha, né? Isso é muito importante, não só, claro que trazer conhecimento, mas que as pessoas também testemunhem, isso é fundamental. Que legal. Realmente, o Leandro, fantástico, muito conhecimento. Eu estou aqui com uma canetinha só
Já estou virando página aqui só com as anotações. Ô, Leandro, me fala uma coisa. Tô vendo aqui todo mundo te parabenizar. Quais são as características, quem quiser ser o Leandro, como é que faz? Bom, para você ser um técnico de manutenção fotovoltaica, o Vinícius, assim, como eu disse no início, você precisa, lógico, ter um curso básico em eletricidade, você precisa conhecer os princípios básicos de eletricidade, né? Saber fazer medições, saber diagnosticar, principalmente trabalhando como técnico OEM de manutenção do sistema fotovoltaico, você precisa saber diagnosticar problemas, fazer o diagnóstico, identificar a causa raiz, né? Que, lógico, você vai se adaptando, se desenvolvendo, mas identificar a causa raiz e mitigar o problema para você garantir que o sistema que foi instalado está operando na sua máxima performance, na sua máxima eficiência. Então, assim, basicamente, um técnico na área de elétrica, técnica elétrica, eletrotécnica, mecatrônica, você tem condições você está habilitado a desempenhar o sistema, a manutenção do sistema fotovoltaicos. Claro, existem cursos específicos da área solar, né? A Unicamp, por exemplo, oferece um curso de instalação, né? de fotovoltaico, dimensionamento, projetos, enfim. E, claro, alguns cursos específicos, mas basicamente é isso. Você tendo um profissional que tem um conhecimento básico em eletricidade, você já está habilitado e tem condições de desempenhar a função de técnico de OEM. Boa. Tem uma divisão dessa relação de hard skill, né? Dessas ferramentas clássicas, né? E aí você comentou sobre ter conhecimento em elétrica, e tem as soft skills, que é mais sensoriais, liderança, trabalho em equipe, esse tipo de coisa. Quais são essas soft skills que dá para a gente comentar? Você fala... bom, o que eu posso dizer sobre fotovoltaico? É imprescindível, assim, não assim, eu disse, pode parecer um pouco contraditório, porque assim, eu disse que qualquer pessoa que esteja, tenha um conhecimento básico em eletricidade consegue desempenhar a função de técnico OEM ou mesmo um projetista. Porém, você deve ter visto alguns casos aí de acidentes, enfim. Se você não executar conforme as etapas previstas, né, os parâmetros básicos de fotovoltaico, você acaba gerando um problema no fotovoltaico e se torna uma dor de cabeça. Então, assim, basicamente, se você entender de polaridade, né, de confecção de arranjos fotovoltaicos, de conexões elétricas, de corrente contínua, de arranjo de string, de paralelismo, que é um potencial risco para acidentes em fotovoltaicos, né? Enfim, eu diria que mais isso. Além disso, para projetistas, né, dimensionalmente, na etapa de dimensionamento, eu diria também a etapa de dimensionamento dos cabos, né? Você saber o que você tem, a potência, a energia que vai ser escoada, né, a potência que vai ser instalada, a corrente que vai gerar naquilo, os componentes que você vai instalar, você vai empregar componentes que vão suportar aquela infraestrutura, enfim, disjuntores, cabos, bitola de cabos. E eu diria que essas são as habilidades primordiais para que você execute um bom projeto, né? Boa. Você comentou aí dos potenciais riscos. Numa usina de grande porte ou até de rooftop, quais são os grandes pontos de atenção que dá para a gente citar aí? Bom, numa usina, né, como eu já falei bastante de rooftop, numa usina fotovoltaica, né, numa coisa mais em grande escala, né, a gente está falando de megawatt pico instalado, o que são potenciais de risco para o sistema como um todo, né? Mecanicamente falando, eu diria que a infraestrutura, né? A estrutura que vai segurar, que vai sustentar todos aqueles módulos, ela tem que estar bem acondicionada, bem fixada, né? Tem que fazer um estaqueamento bom, e assim, a própria fixação dos módulos, né? Por parte do instalador. Agora, eletricamente falando, eu diria que limpeza. Normalmente, as usinas elas estão instaladas em áreas, em locais que
que são regiões mais assim de mata, né? Uma região aberta. E se você não cuidar da parte dos matos, né, da infraestrutura local ao redor do sistema, você consegue gerar um problema de sombreamento, por exemplo, da própria usina. E isso, de repente, sujeira, ponto quente, né? Você tem uma sujeira de passarinho, você gera um ponto quente ali, pode danificar uma célula, um módulo. Enfim, esses são os pontos que são potenciais riscos do fotovoltaico. Isso nem falando de conexões elétricas, tá? Isso partindo da premissa que foi tudo garantido, conforme projetado, o pessoal fez a distribuição das strings corretamente. Boa. Ô, Leandro, fazer uma pergunta para você, mas antes, talvez a sua câmera, pode ser uma impressão minha, tá? Talvez esteja um pouquinho embaçado. Se você conseguir só dar fazer uma limpezinha aí na câmera, na lentezinha da câmera, pode passar o dedo assim, ó. Assim. Deixa eu fazer aqui. Aí, que eu acho que talvez... Será que deu uma melhoradinha? Aí, talvez fique mais nítido, Boa, que legal. Explica para o pessoal, explica para a gente o que é um ponto quente e qual que é o risco, enfim. Então, um ponto quente, por exemplo, o que eu costumo dizer, só para complementar, o Vinícius, no sistema fotovoltaico, agora voltando mais a rooftop, a telhado, eu costumo dizer para o cliente fala, mas o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer para eu gerar energia? Eu gero energia na chuva ou não? Enfim. Eu sempre digo que o sistema é totalmente autônomo. Ele identifica, através da tensão mínima para funcionar, liga durante o dia, enfim, dependendo do local, 6, 7 horas da manhã, e ele desliga ao final do dia no pôr do sol, dependendo do local, aí também às 6, 7 horas da noite. Basicamente, o sistema é autônomo, você não precisa fazer nenhuma intervenção, ele liga automaticamente. E a única manutenção que você tem que fazer, efetivamente, é a limpeza dos módulos, né? Eu já peguei sistemas instalados há 1, 2 anos que nunca foram feito uma limpeza de módulos, e aí estava até uma crosta de sujeira em cima, sujeira de passarinho, folhas, enfim, tudo isso gera uma diferença de potencial ali na superfície do módulo. E isso é prejudicial para a célula dos módulos, né? O módulo é composto por células e cada célula ela opera em conjunto com as demais, 60 células ou 72 células. Um local do módulo que você não tem sujeira ou sombreamento e o outro local que você tem, aquele local acaba se tornando um ponto quente, que aí pode acabar danificando o seu módulo. Então, assim, é um potencial muito, muito grande de risco. Sujeira de passarinho, tem mais alguma coisa que gera isso? Eu diria que sujeira de passarinhos, poeira, o próprio sombreamento também é muito prejudicial a sistemas fotovoltaicos. Eu acredito que sejam esses os mais comuns, né? Os mais comuns a causar esses pontos. Boa. Leandro, me fala uma coisa. Você fez uma visita técnica. Uma visita técnica por esses dias. Se você puder compartilhar um pouquinho sobre ela, mas antes deixa eu só ter uma pergunta interessante aqui do Matheus. Como está o mercado interno de fornecedores? Se você vê isso como uma ajuda a tornar a tecnologia mais acessível, mais pulverizada e tal. E daqui a pouco a gente pega a pergunta da Jennifer, se não me engano. Como é que você vê hoje o mercado interno com relação aos fornecedores e a importância deles? Olha, eu vejo um mercado muito competitivo, viu, Vinícius? Assim, é uma disputa muito, muito dinâmica, vamos dizer assim. Porque, assim, eu não sou um especialista, tá? Mas, assim, eu estou trabalhando há 2 anos e meio. E tem coisas que eu ainda nunca vi em sistemas fotovoltaicos. Tem coisas que cada dia o pessoal lança, inova com tecnologias diferentes. Enfim, o pessoal lança equipamentos novos. Então, assim, você está sempre... ou você está aprendendo coisas novas na área fotovoltaica, porque, assim, afinal de contas, é uma área muito nova ainda.
ou você aprende novas coisas ou você aperfeiçoa o que você já sabe, tá? Então, assim, os fornecedores, cada dia mais, se eu não me engano, já tem módulo 600, 700 watts. Quando eu iniciei na área fotovoltaica, trabalhava-se muito com módulos de 255, 300, no máximo 315. Hoje já se fala em eficiências maiores, de 22, 23% comprovadamente, potências de 600, talvez até 700, eu não sei, de repente até maior, né? Daqui a pouco a gente está vendo módulos de 1 kW aí, uma única unidade. Então, assim, eu vejo o mercado o próprio mercado com essa disputa, aliás, ele contribui muito para o crescimento da energia solar. Boa, que legal. Uma disputa. Quem fez essa pergunta foi o Matheus. Obrigado, Matheus. Fiquem à vontade para mandar perguntas aqui. Tem essa relação de fornecedores em algum momento já foi única, né? Já foram pouquíssimos fornecedores, distribuidores. Hoje tem um número muito maior. Em algumas pesquisas, na principal pesquisadora, digamos assim, que junta as informações do mercado, não se considera nem mais quem é a mais importante, a mais relevante, se considera top 5, top 10, devido ao grande número de distribuidores, isso cria uma concorrência natural, e os distribuidores, para se diferenciar, aproveitam para fazer o treinamento, e é muito legal, porque levam conhecimento, informação, trazem os especialistas e tudo isso, ajuda na disseminação de informação, né? Ô Leandro, voltando no tema da operação e manutenção, quando a gente pensa assim, uma usina grande de rooftop, ou mesmo de solo, né, rooftop telhado e tal, mas ou mesmo de solo, quem faz essa manutenção? É a própria usina, é o cliente, é você, quem faz essa limpeza? E normalmente, assim, numa usina de, sei lá, de 200 módulos, assim, quantas pessoas são necessárias, assim, dá para ter essa ideia? Olha, Vinícius, tudo depende da complexibilidade do projeto, tá? Dependendo do local que você está instalado, que você tem a usina instalada. Normalmente, sistemas de solo são mais fáceis de limpar, devido à altura, né, do que os sistemas em telhado. E também, quem executa a manutenção, a limpeza, enfim, a manutenção efetivamente dita, depende do que foi acordado lá no início do projeto, né, depende dos acordos contratuais. Normalmente, quando você é um integrador, uma empresa que faz o fornecimento, vende projetos e você tem os seus clientes, você é responsável pela manutenção do cliente, do que você instalou. Você é responsável por dimensionar, projetar, instalar, garantir que está funcionando e garantir a performance. Essas são as etapas. Claro, depende, cada empresa exerce a sua garantia, o seu tempo de garantia, tudo, mas de maneira geral é feito desta forma. E limpeza, qualquer pessoa habilitada consegue fazer, habilitada assim, eu digo, para você fazer uma limpeza em rooftop, você tem que ter um NR35 para você subir em telhados, né? Solo nem tanto. Mas se você tiver instruído, né, você estiver instruído para fazer essa limpeza, você consegue fazer, que não é uma coisa complexa, né? Basta você seguir 3 princípios básicos, né? Não precisa nem entrar na complexidade. Você desligar o equipamento, né? Não é ideal, embora não necessariamente vá causar um problema no sistema, mas é ideal que você desligue o sistema, torne o sistema fora de parada. E o segundo passo é você fazer num horário que você não tem uma alta intensidade solar, né? Normalmente compreende antes das 9 da manhã ou após as 4 horas da tarde, dependendo do local aí, né? Para você não causar, por exemplo, um choque travou térmico. Aqui, bem na hora que você falou o horário, antes das 9 da manhã ou após as 4 horas da tarde, que normalmente é um período que o sol está menos intenso. Claro, se for um dia chuvoso, nublado, você pode fazer o do dia todo, tocar o dia todo a limpeza aí.
E um terceiro passo, né, é você utilizar somente produtos não abrasivos, né, que você não vai riscar a superfície do módulo, né. Eu costumo sugerir para que utilize somente água corrente, nenhum produto químico, tá? Somente água, mesmo uma esponjinha que não seja abrasiva, que não vai riscar os módulos. E a questão do horário para você não causar o choque térmico, né? Você tem um módulo a uma temperatura, sei lá, de repente 50, 60, 70 graus, dependendo da região, e se você jogar uma água fria, você pode causar microfissuras, que aí você tem problemas também no módulo. Então, basicamente é isso. Eu sou bem transparente quando eu vou transmitir essa informação. A pessoa pergunta, mas quanto que eu vou ter que pagar para limpar? Não, você não vai ter que pagar desde que você siga esses 3 procedimentos periodicamente, você olhar, faz uma gestão visual de como que está lá a condição dos módulos, tem sujeira de passarinho, poeira, enfim, alguma coisa, e aí você faz a limpeza seguindo esses 3 procedimentos aí. O que não fazer durante a manutenção? Pisar nos módulos. Já vi muito relato, né? Eu não presenciei, né? Mas eu já vi muito relato de instalador subindo em cima de módulo, causando microfissura nos módulos, enfim, exercendo uma pressão, lavando o sistema com VAP, né? Com tanto muito grandes. Então, isso eu não recomendaria fazer, tá? O próprio manuseio das placas durante a instalação também é um problema, né? Às vezes até de transporte, enfim, são vários pontos que não são recomendados. Mais algum ponto? Além de não usar VAP, eu estou aqui na anotação aqui. Não pisar, não usar VAP. Tem mais alguma coisinha aí que você fala assim, isso aqui às vezes o pessoal faz, mas não deve. Tem alguma... Ou que não é exatamente proibitivo, mas que não é uma boa prática. Tem alguma... De limpeza, eu acredito que seja mais isso, viu, o Vinícius? Agora, assim, de operação, de manutenção, de funcionamento, eu diria que o pessoal, às vezes por falta de conhecimento, ou não, enfim, negligenciamento, o pessoal acaba abrindo, por exemplo, se o sistema tiver uma string box com um fusível, uma base fusível, o pessoal abre essa base fusível em operação, causa um arco ali. Então, assim, são procedimentos que não são recomendados, né? O procedimento é você desligar, esperar o sistema reduzir a potência zero e tal, e aí você secciona a base fusível no caso. E eu diria que esses são os mais potenciais, né? Você foi fazer uma visita técnica esses dias, né? Na semana passada, se não me engano. Sim. Conta um pouco pra gente disso, assim, dessa não sei se dá para dizer isso, mas dessa aventura. Sim. A gente foi fazer um tour aí pelas fazendas que a gente possui aí mundo afora, país afora, aliás. E, enfim, para mim foi um aprendizado maior. Como eu disse, eu estava mais inserido em telhados, né, em rooftops, em instalações residenciais, né, para que todos entendam. E para mim foi uma novidade, porque você pensar em fazendas, em usinas de grande porte, você fala em mais componentes, mais setores, né? Eletrocentros, cabines de entrada, enfim, transformadores de altas tensões, enfim, você entra em mais tópicos que não são simplesmente colocar um inversor na parede, colocar quadro na parede, colocar módulo no telhado e colocar para operar. Nessa visita aqui, Vinícius, que eu fiz, a gente ficou 10 dias, né? Rodando as fazendas. Cara, o que você percebe, o que você nota que, assim, existe um padrão de usinas, de modo de operação, de modo de construção, tá? De modo de layout, enfim, perfil. Usinas, o que eu noto? Existem usinas de fixação que são fixas, né? A gente fala que não tem trackers, que não tem rastreamento de posição do sol. Existem as usinas que têm. Então, cada um tem a sua particularidade. Existem os problemas também com esses equipamentos, que são equipamentos mais equipamentos num sistema mais potencial de manutenção efetivamente dita, corretiva, enfim. E, enfim, deu para aprender bastante coisa sobre cabines de entrada, funcionamento, fornecimento,
teste de relés, enfim, a gente fez bastante aplicações de relés, testou bastante parâmetros, proteções, enfim, várias. Isso é o que posso falar que eu aprendi que agregou bastante nessa minha visita. Né? Agora, paralelo a isso, Vinícius, eu fiz até uma outra visita, mas isso foi em sistema em telhado também. Que aí eu reforço também a importância da operação, do comissionamento de sistemas. A gente foi numa usina, a gente foi comissionar, fazer a entrega dessa usina, um sistema mais ou menos de 20 kW pico, lado. E o que a gente notou? O pessoal seguiu os procedimentos por inversores na parede, conforme layout, tudo, a descida dos cabos, não teve inversão de polaridade, nem nada. Né? O pessoal realmente instalou conforme projetou, só que eles esqueceram de um princípio básico, que eu diria que é o mais básico e o de maior risco. Né? O pessoal, eles cavaram uma haste de aterramento, colocaram uma haste de aterramento no chão, né? Equipotencializaram com o aterramento do cliente, até aí tudo bem, né? Passaram, cavaram a haste, fizeram uma infraestrutura, colocaram condulete, tudo certinho, passaram o cabo. Só que na hora de equipotencializar com o sistema nosso que foi instalado, eles simplesmente utilizaram os nossos quadros, né? O quadro, o QDCC, que a gente fala, que é o quadro de distribuição de corrente contínua, e o quadro de distribuição de corrente alternada, o QDCA, eles utilizaram simplesmente como uma caixa de passagem. Né? Tem até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Eles utilizaram sobre uma caixa de passagem. Eles simplesmente passaram um cabo de aterramento que eles fizeram por dentro desses quadros e conectaram no quadro do cliente. Ou seja, os nossos quadros do sistema fotovoltaico não estavam aterrados, não estavam com proteção alguma. Né? E aí, eu novamente ressalto a importância de você executar um acompanhamento, um teste a quente, a frio, para que você, durante essa etapa, você consiga pegar, entre aspas, né, a grosso modo falando, pegar esses errinhos que ocorreram e não se tornar um problema futuro para a instalação, né, até de risco, enfim, choque elétrico. Aí, durante o comissionamento, a gente providenciou as correções, tudo, equipotencializou tanto os quadros, a saída dos módulos. O pessoal até fez a conexão entre os módulos, o aterramento, mas não equipotencializaram nem com o aterramento que foi feito, nem com o cliente. Então, assim, é importante essas visitas que a gente faz para a gente, além de tudo, para testar o que a gente está fazendo, né? Para entregar o sistema para o cliente, a gente atestar que foi instalado corretamente. Uau! Uma curiosidade interessante, né? Uma curiosidade usar como passagem, não aterrar, se você de aterrar. Talvez eu não me fugiu esse termo, testar quente, testar frio. O que eu quero dizer quando testar quente? Travou? Meu Deus! Estão online? Será que a minha internet que caiu agora? Será que deu certo? Ai, Leandro caiu. Bom, Leandro aqui estava aqui pontuando sobre testar a quente, testar a frio. Vamos ver se ele... Bom, vamos... Ele já volta e aí deu uma travada. Pessoal, vou convidar vocês para um evento que vai ter no dia 20, tá bom? Dia 20 de novembro a gente vai fazer uma maratona de lives. Vai ser, de fato, o dia inteiro sobre energia solar, sobre áreas correlatas. E vai ser muito legal, vai ser das 7 às 7. Já fica aqui o meu convite, já reservem aqui a sua reserva na agenda aí, tá bom? E também tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. No link da bio tem uma pesquisa de satisfação, que é o jeito que a gente encontrou de
de poder entender se está fazendo sentido para vocês, do mesmo jeito que está fazendo sentido para quem está participando. Tá bom? Então, terminando aqui, vai lá no link da bio e a gente espera a resposta de vocês. Leandro, Desculpa. imagina, se puder retomar a parte do testar quente, testar frio, por favor. Sim, sim. Então, Vinícius, o que a gente quer dizer com testar quente e testar frio? Durante o comissionamento, você tem testes, né? Você tem checklists que você faz tanto a frio. O que quer dizer a frio? O sistema não operando. Tensão do circuito aberto, medição dos cabos, né? Tensão megar para você identificar uma baixa isolação, por exemplo. Reaperto dos bornes, verificação de componentes de acordo com o projeto. Isso a gente considera como a frio. A quente nada mais é que você fazer os testes com o inversor operando em plena carga. Você fazer teste de termografia, você pegar a corrente tanto do lado CC quanto do lado CA, né? A corrente dos módulos, a corrente que o inversor está enviando para a rede após a conversão. Enfim, esses são os testes a quente, né? Efetivamente falando. Boa, e tem uma questão, imagino eu, que o horário também, né? Testar quente deve ter diferença de testar às 8 da manhã e testar ao meio-dia, 1h, né? Sim, sim, sim. Normalmente, o que a gente faz aqui? A gente agenda um horário que é próximo das 10 horas. Por quê? Porque você chega no cliente às 10 horas, você consegue fazendo os testes a frio, né? Fazendo todos esses testes que eu mencionei, e por volta das 11 horas, meio-dia, onde o sistema ele vai estar com a plena condição de carga, né, a eficiência, você consegue pegar todos esses testes, termografia, fazer termografia em plena carga, pegar corrente, para que você veja se o que foi projetado realmente está sendo cumprido, está sendo atingido aqueles valores. Boa, então tá bom. Então, agora, acho que agora esse termo ficou bastante claro. Acho que talvez seja a primeira vez que eu tenha ouvido de fato esse termo. Então, mais um aqui para a listinha aqui de termos e espero que quem esteja nos acompanhando também esteja atento e fazendo algumas anotações e tal, porque é um tema muito importante e a operação e manutenção, ela como o Leandro fala, até mais importante do que a venda. É isso, Leandro? É isso, eu considero, viu, Vinícius? Como eu sempre digo, né? De nada importa você fazer uma boa venda, fazer a boa instalação, enfim, e se você não fizer o acompanhamento da gestão da performance, operação, funcionamento, e garantir que aquilo foi instalado corretamente. Então, assim, claro, eu dei uma exagerada, dei uma puxada de saco para o nosso lado, né, do nosso setor, mas assim, eu considero realmente, sinceramente, eu considero que o comissionamento é uma das etapas mais importantes, se não a mais, de um sistema fotovoltaico. Boa. Me fez lembrar uma historinha sobre um chefe... qual é o momento exato que um chefe de cozinha entrega o prato? Quando é que o cliente fica satisfeito, né? Então, se o cliente chega com fome no restaurante, por exemplo, ele ainda não foi atendido, né? Ainda não foi atendido no todo. Sim. O cozinheiro também não atende quando compra os ingredientes. O cliente ainda não foi atendido. Quando ele cozinha, ainda não foi atendido. Quando ele serve, e aí está a parte da venda, talvez, quando ele serve, o cliente ainda não foi atendido. O cliente precisa saborear o prato que foi feito com carinho. Exatamente. E mesmo assim, após o cliente comer a refeição, o cliente não terminou o atendimento. Aí tem o cafezinho, aí tem a sobremesa, aí tem a indicação que esse cliente vai fazer. E se o restaurante fazer uma outra indicação, olha, você não quer levar tem um restaurante parceiro que, se você gostou do nosso, vai gostar dele. Enfim, você ainda consegue atender esse cliente ao ponto de cada vez mais ficar
mais difícil e conseguir fazer uma venda recorrente, né? Eu sinto que a operação e manutenção traz isso. Não é porque assinou o contrato e nessas grandes usinas às vezes tira foto com faixa, com não sei o quê, faz, sei lá, joga purpurina pro alto. Não é naquele dia que foi entregue. Ele vai ser entregue a partir do momento que a geração tiver rodando e estiver gerando energia ali. E isso a gente está falando de um período de 25 anos, 30, 40 anos. Então, por isso que nesse sentido é importante. Eu entendo a sua fala, eu não sei se eu concordo, tá bom? Mas também não sei nem se você concorda, mas não sei nem se você concorda com a sua fala, mas faz muito sentido. Operação e manutenção é tão ou mais importante do que a venda, né? Sim, sim, sim. E complementando isso que você disse, foi legal até o seu raciocínio, o seu exemplo, né, da cozinha, de experimentar o prato, né, saborear o prato efetivamente, né? Você só tá ali, só namorando, só cheirando, enfim. E aí você efetivamente experimentar a refeição. Complementando o que eu digo, por que eu digo isso? Lógico, a gente passa por diversas situações, né, positivas ou negativas, mas sempre de aprendizado. Por diversas vezes, Vinícius, eu já ouvi de pessoas que fizeram adesão, de clientes, né, e falaram assim, poxa, eu comprei, mas agora que eu recebi uma explicação técnica, agora eu sei, agora eu estou tranquilo sobre o que eu estou gerando, sobre o que eu comprei, e agora eu estou vendo os reflexos na minha conta de energia. Assim, pode ser que essa pessoa não efetivamente não pesquisou sobre fotovoltaico, mas de repente lhe faltou uma pessoa, um contato físico ali para que você receba uma informação de como opera, de como faz, como agir de determinada situação, enfim, algum detalhezinho, né? Esse detalhezinho de saborear o prato, exatamente, né? Às vezes a gente recebe também alguns elogios, falou, poxa, todo mundo aqui me tratou de uma forma muito boa, Leandro, mas assim, agora que eu tive realmente confiando que eu adquiri, do que eu agora senti mesmo que eu adquiri e fiz um bom negócio, né? Então é basicamente isso, né? Por isso que a gente reforça. A internet do Leandro deu uma travadinha de novo e deu uma travada, mas acho que ficou claro aqui para a gente. Tem uma questão também do cliente que estava esses dias nesse pensamento, nessa reflexão da maturidade do cliente, né? Muitas vezes o cliente só se torna um bom cliente depois de instalado e tal. Então, às vezes, um argumento técnico no pós-venda pode fazer ainda mais sentido do que no pré-venda, né? Nesse sentido, o cliente tem o grau de maturidade do cliente, não é isso? Ó, o Leandro tá dando uma travada, assim que ele voltar, eu só vou aqui comentar aqui. Natália Cândido, que legal, pontuou aqui. Complementa, né? A operação de manutenção, pós-venda, complementa a venda. Estava comentando isso, né, Leandro? Natália comentou que complementa. A venda complementa a operação de manutenção, a operação de manutenção complementa a venda, enfim. É isso. Todos esse exercício do restaurante que eu pontuei aqui, é isso. Se o prato não tiver bonito, é como se fosse a apresentação, a venda. Mas se não tiver gostoso, se não tiver saboroso, também não faz sentido. Então, é complementar, né? Você se alimenta fisicamente e organicamente, né? E sensorialmente ali. É complementar, realmente. Ô, Leandro, é isso? Faz sentido? É porque nosso tempo está acabando e eu ter algumas perguntas que eu não queria deixar passar. Ah, Leandro caiu. Ó, então a gente vai para as perguntas aqui.
É, deixa eu ver aqui. A Jennifer, ó. O Leandro voltou. Vamos ver aqui. O Leandro está com a internet lá instável. Acho que será que é? Não vamos falar o nome da operadora lá, porque vai que. Primeiro que não é não está atendendo. Ó, esse sistema pode crescer nos próximos anos, tendo capacidade de gerar mais, energia suficiente, fazendo parte de um movimento sustentável. Não sei exatamente se eu entendi a pergunta. Ô, Leandro, se você quiser responder essa da Jennifer, se o sistema ele pode crescer nos próximos anos, tendo uma capacidade de gerar energia ainda mais e tal. Como é que funciona essa relação de ampliação? Tá travando. Leandro, volta com a gente. Ó, então, enquanto isso, Leandro, estabelecendo a conexão, a gente vai voltar. Jennifer, complementar, não estava com outra fala da Natália. Ele pode agregar, tá? Ele é um tanto modular de fato. Tem uma série de regras técnicas, tá bom? No sentido de que precisa estabelecer, confirmar a potência do inversor, saber exatamente qual que é os módulos e tudo isso, mas é possível, tá? Toda ampliação, e preciso pontuar isso porque a gente vê isso no mercado como um todo, toda ampliação de sistema ele precisa ser informado na concessionária, tá bom? Então, se eu coloquei 10 módulos e quero colocar mais 2, você precisa informar a concessionária aí. Quem te vendeu vai tratar direitinho. E? Tá bem mais ou menos, Leandro. Tá bem confuso aqui. Talvez. Vamos ver aqui. Bom, Leandro vai voltar aqui e a gente coloca essa pergunta de novo para ele responder também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que agora voltou, Leandro. Voltou? Melhor? Voltou legal. Deixa eu só melhorar aqui. Ó, se a gente puder responder a pergunta da Jennifer. Aham. Se o sistema ele pode crescer nos próximos anos, né? Se ele tem capacidade de gerar o suficiente, se é possível ampliação. Sim, é possível. Assim, normalmente, Jennifer, nós gostamos, né? Normalmente a gente faz o seguinte: a gente trabalha com a potência sempre um pouquinho a mais, uma potência maior que o inversor. Por quê? Né? Tecnicamente falando, o sistema ele vai desempenhar um pouquinho melhor na sua capacidade, acima da sua capacidade nominal. Né? A gente vai trabalhar por mais tempo no seu rendimento máximo, o oversize que a gente fala. Porém, quando você vai fazer um projeto, deixa eu também melhorar aqui, quando você vai fazer um projeto, já prevendo essa possível ampliação futura por parte do cliente, o pessoal, entre aspas, a gente deixa uma gordurinha aí, né? Se o pessoal quiser ampliar futuramente, você não tem a necessidade de você colocar mais um inversor, mais infraestrutura, mais cabos, você consegue ampliar naquele mesmo conjunto de módulos, naquela mesma string que a gente fala. Então, sim, é possível, de acordo com a potência nominal, a sobrecarga, o fator de sobrecarga do inversor, você ampliar a capacidade máxima da sua usina. Bom, Leandro, como eu te comentei aqui em off, a gente está chegando aqui no finalzinho, né? Mas ontem, por curiosidade, eu vou até partilhar aqui com o pessoal para saber se eles já presenciaram isso. Passou de 1 hora a live. Não cortou, não caiu, nem nada disso. Mas a gente está acabando, tem 1 minutinho. Eu preciso me despedir, porque senão vai cortar. Mas senão a gente continua. Tá bom? Não sei como é que está a sua agenda aí. Então, mais uma vez, obrigado, Leandro, pela presença aqui. E se você puder falar em 20 segundinhos o seu último recadinho aí. Conseguem me ouvir bem? Acho que para mim tá travando um pouco. Vocês conseguem me ouvir bem? Só tá travando, mas acho que o áudio tá bom. Então, basicamente é isso que eu gostaria de passar para o pessoal, né? Obrigado por terem acompanhado.
eu gostaria de passar aqui, assim, o benefício fotovoltaico é muito além de redução na conta de energia, né? Você contribui para se tratar de uma energia limpa, sustentável e renovável. Você contribui para o meio ambiente, né? Você gera a sua própria energia, tá? E assim, questão de operação, manutenção, espero ter contribuído para quem atua efetivamente na área, tá? De manutenção, de instalação, integradores, enfim, com um pouco que eu sei. E é isso, o canal que eu fiz mesmo é justamente esse intuito, é contribuir para a comunidade com um pouco que eu sei, para ajudar, de repente, uma configuração de monitoramento, uma interpretação de conta, um ajuste de parâmetro do inversor, um comissionamento, uns pontos, em breve a gente vai estar fazendo alguns pontos a serem tratados no comissionamento, enfim, isso tudo no que diz respeito ao fotovoltaico. Então, espero ter contribuído com todos aí. Boa, não cortou, vamos embora, vamos seguir, tá? Não caiu aqui, passamos de 1 hora, então tá tudo bem. Ó, tem uma pergunta do Matheus. Matheus perguntou, e aí eu vou te jogar nessa fogueira, tá bom? Quanto fica uma instalação de painel solar numa casa padrão, uma média de 4 pessoas? Fala aí, Leandro. Bom, é difícil falar, Matheus, em preço, né? Quando se trata de orçamento é difícil. Cada integrador, cada empresa exerce a sua modalidade de cobrança. Mas, enfim, basicamente, o que você deve levar em conta para que você saiba quanto você vai gastar, enfim, é o seu consumo, né? Durante o projeto, lá no início do projeto, é solicitado um perfil de consumo, né? Uma conta de energia, é calculado média, média de consumo dos últimos 12 meses, e aí, então, é dimensionado o seu sistema de acordo com aquela média. Então, assim, é difícil falar em quantidade de pessoas, né? Às vezes, 4 pessoas aqui consomem mais que 4 pessoas em outro estado, em outro país, enfim. Depende também de tarifa, de valor de tarifa de concessionária e tal. O mercado muda muito, muda constantemente. Preço de módulo, preço de inversores, oferta. Então, assim, é difícil falar. Essa parte comercial, eu confesso, eu vou ficar devendo, viu, Matheus? Eu confesso que eu não tenho muito acesso a preço de sistemas, enfim, de quão efetivamente é o investimento, tá? Eu chutaria, de repente, 4 pessoas, 300 kW mês, de repente 20 mil reais, não sei, talvez mais, talvez menos. Eu chutaria efetivamente isso, mas embora eu não tenha tanta certeza no que eu esteja falando, tá? Porque, assim, é uma área comercial, eu sou mais a parte operacional. Boa. Deixa eu só também aqui, o Matheus perguntou, deixa eu voltar a pergunta aqui para responder com mais precisão. A pergunta é quanto fica uma instalação de painéis solares com uma casa padrão em média 4 pessoas? Matheus, complementando aqui o que o Leandrão comentou, eu acho o seguinte, é muito difícil, não se dimensiona o sistema fotovoltaico por pessoa, por cômodo. Digo isso porque o aquecimento térmico, né, a energia solar térmica é possível, porque você considera ali 2 banhos por dia, você faz um cálculo ali mais ou menos por pessoa e tal, é possível. Mas com fotovoltaico não dá. Então, porque eu não sei se, fundamentalmente, quem faz esse dimensionamento, né, esse correto dimensionamento, se alguém fala assim, vai custar 20 mil reais, você já foge, tá? Porque não importa o número de pessoas, importa a quantidade de energia que você consome. Isso é padrão. Você pode ter 2 pessoas, duas pessoas que consomem muito mais do que 4, né? Ou 4 que consomem infinitamente mais do que 2, né? Sei lá. Então, se nesse grupo de família tiver adolescentes, por exemplo, e adolescente é a concretização do coisa ruim em pessoa, é uma coisa... Adolescente é uma praga e tal, brincadeira à parte, que eu passei por isso já, mas adolescente abre a geladeira para pensar, por exemplo, adolescente demora mais no banho. Então, como é que você vai dimensionar a partir de 4 pessoas? Não dá para saber nem, assim, essas pessoas, quem são essas pessoas, entende? Então, se for 4 idosos, por exemplo, que acordam junto com o amanhecer,
e que utilizam provavelmente, foram educados num outro momento em que luz, apagar a luz faz parte do, já está acostumado ali, saiu do cômodo, apaga a luz e tal. Então, 4 pessoas não dá para dizer. Casa padrão, normalmente o fotovoltaico ele tem casas ele atende clientes de alto padrão. E se você vai perguntar para essas pessoas de alto padrão, elas vão dizer assim: minha casa é normal, minha casa é normal. Qual é o problema? Tem 4 pessoas aqui. Tem eu, minha esposa, meus 2 filhos e pronto. Então, se você pergunta, uma casa padrão de alto padrão, já é diferente de uma casa padrão. Exatamente. Né? Então é isso. Não se faz, tá? Digo isso assim, como um cliente, não fuja de quem disser um preço. E se você tiver interesse em trabalhar na área, fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Mas já essa é uma resposta comum, é uma pergunta comum. Essa resposta é natural mesmo, tá? Não se dimensiona por pessoa, dimensiona por energia, por hábito de consumo. Muito mais do que pessoas. Consumo, exatamente. Faz sentido, Leandro? Né, Vinícius? Faz sentido, faz muito sentido. Exatamente, o perfil, o hábito de consumo de uma pessoa, de uma casa, aliás, com 4 pessoas, varia de residência para residência, né? E além disso, o que encarece ou barateia, entre aspas, mais o sistema é a viabilidade de instalação do local, né? Se você for instalar no local que tem muitas árvores, por exemplo, que não tem uma geração, uma incidência solar propícia, você vai, para atingir aquela determinada geração, vai ser necessário você utilizar mais painéis. Consequentemente, o sistema vai ficar mais caro. Então, assim, varia muito. São muitas variáveis que influenciam no preço, numa venda, né, de um sistema. Além de perfil de consumo e tudo isso aí. Boa. Jennifer comentou aqui que abre oportunidade para radiologistas industriais. Inova ainda mais o conhecimento para um futuro de redes sustentáveis. Na Suíça, muitos já pensam desse modo. Muito bem. Energia solar. Vou fazer uma pergunta aqui que eu não lembro de alguém me fazer. Faz muito tempo que não me fazem essa pergunta. Mas eu queria te ouvir. Energia solar é uma tecnologia do futuro? A energia solar é uma tecnologia que já existe há muito tempo, viu, Vinícius? Mas eu enxergo como uma energia que tem um potencial muito grande, né? Eu acho que a gente está muito ainda na ponta do iceberg, vamos dizer assim, do que pode, o que a energia solar pode trazer, quesito de geração de emprego, quesito de sustentabilidade, geração de energia. Eu acho que a gente tem muito a desenvolver, a crescer, né? A gente atingiu, acho que eu estava vendo uma notícia agora, a gente atingiu a marca de 400 mil unidades consumidoras que utilizam e geram a sua própria energia. Então, assim, comparado ao que tanto a população, né, do nosso Brasil, então a gente está galgando, a gente está começando a se desenvolver. Então, eu consideraria assim, né? Consideraria assim uma profissão, uma área, uma área do futuro, porque assim, a tendência é sustentabilidade. Hoje muito se fala em energia solar, energia solar não, energia sustentável, eficiência energética e tudo mais, e o sol tá para ir para a gente utilizar da melhor forma aí, né? Boa, hoje realmente está um sol aqui bem intenso e cada vez mais a gente vê, né, e acompanha o crescimento das usinas fotovoltaicas, de outras tecnologias também. Quem está mais no agro acompanha de perto o biogás, né, a eólica, enfim. O novo normal é sustentável, né? Exatamente. Leandro, você costuma namorar telhado? Olha, quando eu subo em telhado, eu procuro ficar o menor tempo possível lá, viu, Vinícius? Porque normalmente quando eu subo telhado, se eu ficar muito tempo é que alguma coisa está errada. Então, assim, é muito tempo caçando, muito problema. Então, assim, se você sobe e permanece muito pouco tempo no telhado, então você sabe que tá tudo certo ali, o pessoal
seguiu todas as normas. Agora, quando você fica, como uma vez eu fiquei das 8 da manhã até as 4 horas da tarde caçando um cabo que estava com a sua isolação comprometida, aí é complicado, viu? Mas andando na rua, você costuma ficar olhando o telhado? Sim, sim. O que a gente muda uma visão um pouco, né, quando a gente começa a trabalhar com energia, né? Você começa, a gente até brinca, né, quando a gente sai, às vezes sai com a minha esposa, fala, poxa, esse telhado dá um telhadão bom para instalar, hein? Olha, se tivesse uma apresentaçãozinha aqui para o cliente ser convencido dos benefícios da energia solar, isso aí dá um telhado maravilhoso. Então a gente acaba ficando, por trabalhar tanto com isso, a gente acaba ficando viciado e acaba observando essas coisas assim. De vez em quando sim, tá? Não é sempre não, de vez em quando a gente solta um pouquinho do trabalho e vai viver a vida. Não dá pra viver só de telhado, só de sol. Não se vive só de sol, né? Ou se vive? Deu uma travadinha aqui, tá me ouvindo? Tem hora ou outra alguém me pergunta se eu vivo de sol, se eu vivo de luz ou qualquer coisa assim. Ó, a Natália tá falando que você já jogou ela nesse caminho de ficar olhando o telhado aí. Ó, dá para viver de sol? Dá para ganhar bem? Como é que é a remuneração de quem trabalha com operação e manutenção? Dá sim, Vinícius. Você consegue, além de você executar efetivamente numa empresa a função de técnico de manutenção, técnico de OEM, você consegue prestar consultoria com o seu conhecimento. Por exemplo, né, você, sei lá, de repente juntar uma equipe capacitada e você abrir sua própria empresa para só manutenção, só limpeza de módulos, por exemplo. Tem empresas que são especializadas em limpeza de módulos, né, de manutenção, de comissionamento, operação em tempo real. Então, assim, como eu disse, se você se qualificar, se você tiver as habilidades suficientes para você garantir um trabalho de qualidade, você consegue desempenhar uma carreira muito boa. Boa, que legal. Leandro, ó, a gente chegou aqui em mais de uma hora de conversa, de papo. Leandro vai participar do dia 20 também, não vai, Leandro? A gente tinha comentado, eu vou te colocar nessa fogueira aqui. Você vai participar no dia 20 com a gente, né? Maravilha, maravilha. Obrigado pelo convite aí, Vinícius. Espero ter contribuído bastante aí. Eu peço desculpas aí pelas oscilações da internet. Eu não sei porque eu dei umas osciladinhas aqui, mas eu acho que deu para fazer um bate-papo legal, deu para passar bastante informações. E é isso aí, vamos que vamos. Boa. Dia 20 você está com a gente, né? Dia 20 estamos lá. Boa. Ó, Leandro, obrigado mais uma vez, tá bom? Eu acho que eu vou, não sei quanto tempo eles vão cortar aqui, mas para não ser ingrato e a gente já se despedimos aqui 2 vezes, eu vou encerrar a live porque depois eu vou cortar também para a gente bater um papo, te mando e tal. E queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. A Natália abençoada, né? Matheus, a Renato, os Mateus, né? Mateuses. A Jennifer também, obrigado pela presença. E mais uma vez, Leandrão, obrigado mesmo, viu? Eu tenho esse olhar de o quanto é generoso compartilhar, o quanto é uma qualidade. Cada vez mais eu admiro essa qualidade sobre compartilhar o conhecimento e compartilhar experiências, vivências. Isso é fantástico. Isso é interessante. Eu sempre costumo dizer, Vinícius, você não tem por que ter medo de você compartilhar conhecimento. Desde que você tenha uma certa certeza do que você fala, né, só tem a agregar. Não tem nada, uma contraindicação, não tem nada. Não precisa ter medo, né, com a competitividade do mercado, de compartilhar como esse conhecimento e outro tomar a sua vaga, né? A gente está aí para contribuir e enquanto eu estiver aqui puder contribuir para pessoas direto e indiretamente do que eu trabalho, eu vou estar disponível e vou fazer com o maior prazer. Boa. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado pela companhia. Matheus, o Matheus mandou mensagem aqui, valeu, obrigado mesmo. Andrão, obrigado de novo, viu?
Valeu, obrigado, pessoal. Leandro, volta aqui. Bom, Leandro, tinha agradecido e disponibilizado 2 vezes. Obrigado de novo, tá? Pessoal, tem uma pesquisa de satisfação no link na bio, tá? Então, entra lá, preencha rapidinho, só para dizer que vocês gostaram. Depois eu mando pro Leandro falando que todo mundo gostou. Ou se você não gostou também, né? Tem isso. Tá bom? Se você estiver acompanhando aqui ao vivo, obrigado de novo. Acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha, faz tudo isso que tem que fazer. No IGTV também, aperta o aviãozinho, manda para quem possa interessar essa conversa aqui, tá bom? E é isso. Bom final de semana para todo mundo. Dia 20, não esqueçam, dia 20 tem o dia inteiro de bate-papo, de conversa, e vai ser um dia bem legal, bem incrível. Tá bom? Pessoal, bom final de semana, fiquem com Deus. E eu fico à disposição aqui.